Alguma vez você já ouviu falar em internet das coisas? A expressão é uma novidade, não é? Mas promete revolucionar o mundo da tecnologia. É até difícil explicar diante das infinitas possibilidades de uso. Já pensou como seria ótimo se a sua geladeira, a nossa geladeira, avisasse quando o leite acabasse? E que tal um dispositivo que grava seus programas favoritos, como o conta corrente, e pode ser programado no local de trabalho? E um tênis capaz de calcular quantas calorias foram queimadas no exercício, hein? A princípio, o desavisado poderia confundir essa história com um roteiro de filme de ficção científica. Mas estamos falando de uma tecnologia real, que promete estar cada vez mais presente na vida das pessoas. A internet das coisas permite que objetos comuns do cotidiano se conectem à internet e passem a interagir entre eles e com as pessoas. O exemplo clássico é o da geladeira inteligente, capaz de identificar a falta de alimentos no estoque, buscar receitas em sites especializados e acrescentar produtos à lista de compras do supermercado. Mas a tecnologia pode ter diversas aplicações. A Apple, sempre ela, firmou uma parceria com a Nike para instalar chips nos tênis capazes de monitorar os exercícios físicos. A empresa Powerline Communications promete em breve disponibilizar aos clientes serviços que incluem a programação do sistema de irrigação de plantas, mesmo de fora do país, e a gravação de programas de TV via internet. Isso sem falar da possibilidade de a pessoa checar do trabalho se esqueceu o ferro de passar ligado. Outra grande inovação é um robozinho chamado Nabastag, da empresa Violet. Aparentemente, ele é um coelhinho inofensivo, mas fala, mexe as orelhas e, dependendo das luzes que acende, comunica a chegada de e-mails novos, informa a previsão do tempo, a situação das estradas, o comportamento das bolsas, tudo isso em tempo real. Mais que eu, hein? Bom, conversa agora com o Leopoldo Godoy, jornalista do G1, especializado em tecnologia. Já tem gente perguntando para quando, quanto custa, Godoy. Veja o caso do João aqui, nosso assinante. Eu já ouvi as pessoas falando em geladeira inteligente. Essa aí, como é que funciona e quando vai ser lançada? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. A gente não tem uma previsão de quando chega isso, né? A internet das coisas é mais do que uma tecnologia, é um conceito, né, que une várias tecnologias que estão sendo implementadas nesses anos recentes do passado e devem ganhar força agora em 2010, 2011, 2012. Mas quando é que chega um produto como, por exemplo, a geladeira inteligente, né, que vai resolver todos os problemas de estoque, da gente saber o que a gente precisa comprar, o que não precisa comprar, não tem nenhuma previsão. Agora, esse conceito da internet das coisas existe, é muito antigo, assim como a própria internet foi pensada pela primeira vez em 1945, né? Em 1945, quando saiu o primeiro estudo prevendo essa chegada da interligação de todos os documentos do mundo, a internet das coisas também é um sonho que já vem de muito tempo. Agora que a gente tem condições tecnológicas de fazer isso, né? De colocar, de implementar isso. Agora, quando vai chegar e quando vai custar, a gente não sabe exatamente. A tendência é que não custe caro, porque são tecnologias que, apesar de estarem se desenvolvendo ainda, elas são tecnologias que tendem a ser muito baratas. Eu confesso que eu não imaginava que o nosso assinante se interessaria tanto, né, pela geladeira inteligente. Tem um monte de perguntas aqui. O Enéas Souza, por exemplo, de São Paulo, ele diz o seguinte: será possível também programar a geladeira para que ela entenda que acabou a cerveja ou o leite sozinha, via internet, ela possa fazer uma compra online, mandando entregar em casa? Também não é tanto assim não, né? Não, Sidney, é exatamente isso que é a ideia. É que você consegue se livrar das suas atividades cotidianas, assim, transferindo tudo para a máquina. Ela passa a ter essa inteligência de conseguir gerenciar o que você precisa na sua casa. Outras coisas também você pode fazer, o sistema elétrico, o sistema de aquecimento da sua casa ser inteligente. Então, por exemplo, a tua casa, vamos dizer, um computador central na sua casa, ele sabe a sua agenda, ele sabe quando você tem que acordar. Então, você tem um compromisso às 10 horas da manhã. Então, ele já avisa o seu despertador do horário que você tem que acordar. Ele já calcula, dependendo do deslocamento que você tem que fazer entre a sua casa e entre o local do seu primeiro compromisso, como está o trânsito nesse percurso. Então, ele já liga, por exemplo, o aquecedor para aquecer a água, sabendo que ele entra em contato com o termômetro da sua casa e vê quanto que está a temperatura, para saber se ele sabe das suas preferências, sabe como você vai, se você vai querer tomar um banho mais quente ou mais frio. Então, esse tipo de coisa é como
a nossa reportagem falou, parece coisa de ficção científica, mas é isso que as companhias estão projetando. Leopoldo, o Gilson pergunta, o iPad pode controlar alguns eletrodomésticos da casa? Já tem tecnologia para isso? No momento, as tecnologias de eletrodomésticos ligados à internet ainda são questões, são aplicativos muito pequenos. Tem, por exemplo, um exemplo clássico é uma cafeteira ligada à internet, que há alguns anos ela apareceu aí na mídia por uma questão negativa. Ela tinha uma falha de segurança, então hackers conseguiam invadir a cafeteira e deixar ela fazendo café loucamente, assim, inundando a cozinha, estragando coisas. Então, tem alguns equipamentos que já estão conectados, equipamentos de segurança, tem câmeras de segurança que você consegue, isso já tem inclusive aplicativo para iPad, você consegue monitorar a sua casa pelo iPad, mas não tem muita coisa ainda não, estamos jogando algumas coisas mais para frente, aí, coisas para os próximos 2 ou 3 anos entrarem bastante aí forte no mercado. Pô, vamos pegar aquele exemplo que o nosso assinante deu, a cerveja acabou, a geladeira foi lá, acionou, comprou com autorização evidentemente do dono, mas alguém foi lá, bebeu a cerveja também, ela não vai poder ficar pedindo cerveja o dia inteiro ao supermercado ou ao bar. E aí o Luiz Marques pergunta, qual é a possibilidade de ter uma conexão pensando em segurança? Sim, também pensando em segurança, ela é grande. Inclusive, uma das grandes preocupações que os futurólogos fazem aí é das questões éticas que essa tecnologia pode levantar, né? Porque praticamente todos os objetos, enfim, eles calculam que cada ser humano teria em média interação entre 5.000 a 10.000 objetos, isso ao longo de um período de um ano, né? Então, todos esses objetos eles estariam conectados à rede e eles transmitiriam informações e, por exemplo, uma companhia com uma fabricante poderia ter acesso aos hábitos do consumidor, do produto dele, eventualmente até do concorrente, dependendo de como forem trabalhados esses dados. Então, tem uma preocupação com assim, os nossos direitos assim, de privacidade. Agora, sim, para segurança, isso pode ser usado com certeza. Câmeras que sejam ligadas ao telefone celular, que qualquer pessoa possa acessar e monitorar de qualquer lugar para até fazer para que a coletividade possa trabalhar a segurança no ambiente, por exemplo, são coisas que já estão, isso já está muito próximo, assim, isso vem bem mais próximo do que a gente pensa. Durante a Copa do Mundo, que a geladeira então não beba cerveja, né, do nosso assinante, que vai ficar com muita raiva também. Agora, o Carlos Alberto diz que já leu que a Casa do Futuro deverá ser toda interligada, com os aparelhos sendo controlados por controle remoto. Já existe alguma invenção nesse sentido? Não tem a casa do Bill Gates? A casa do Bill Gates é um grande exemplo de como as casas do futuro devem ser. Apesar da casa do Bill Gates já tem quase 10 anos já, ela está bem à frente de quase tudo que a gente tem em casa hoje. Mas sim, as casas do futuro devem ser interligadas, mais do que interligadas. A gente já tem hoje muitos sistemas inteligentes na casa, né? Eu falei de aquecimento, controle de energia, mas eles não estão interligados entre si. E mais, as casas não estão totalmente interligadas entre elas, de modo que, por exemplo, uma companhia de energia elétrica possa monitorar melhor o uso dos seus consumidores. Uma companhia de trânsito, por exemplo, se todos os carros tivessem uma identificação e você conseguisse monitorar onde estão todos os veículos num grid, assim, nas ruas, você poderia fazer sistemas de transporte público, como, por exemplo, ônibus que avisam as pessoas interessadas quando eles vão chegar no ponto. Então você sabe, por exemplo, quantas pessoas tem no ponto, você poderia prever melhor e mandar mais ônibus para aquela linha, para pegar mais pessoas. Então essas coisas estão chegando aí e elas vão facilitar muito a nossa vida. Saída já programada. Toda sexta-feira, Tech News aqui no Conta Corrente, a gente antecipa tudo, né? Isso já é certo. Tá certo. Obrigado, Leopoldo. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Sidney, para vocês também. Obrigado.